pessoal, mais um IBAD para o cargo de professor de matemática do estado da Paraíba. Questão aqui de lógica, muito parecida com aquela questão de lógica que caiu para o estado de Rondônia, né? Tem somente um detalhezinho aqui que você precisaria diferenciar o que é uma contingência e o que é uma tautologia. Então, aqui eu já vou indicar para você mais uma vez: Introdução, Iniciação à Lógica Matemática, do Edgar Filho. Livro muito importante aí para quem é da área de matemática. Hoje em dia, se você for perceber, a grande parte dos concursos, eles não estão mais pedindo matemática em si. Estão pedindo o quê? Raciocínio lógico. Então você tem que saber os conectivos, você tem que saber quando é que uma disjunção é verdadeira, quando é que é falsa, quando é que uma conjunção é verdadeira, quando é que é falsa, quando é que a bicondicional é verdadeira, quando é falsa, a condicional. Todos esses detalhes aí para construir a tabela verdade e também saber os conceitos de contingência, contradição e tautologia. Então a gente diz que a sentença composta é uma tautologia quando a última coluna da tabela verdade é V, apenas V. Quando é que é uma contradição? Quando é apenas F. E quando é que é uma contingência? Quando nem é contradição, nem é tautologia, ou seja, quando aparece pelo menos um V e um F ali no meio. Pelo menos um de cada vai aparecer na tabela verdade, tá bom? Nesse caso aqui você vai ter que diferenciar tautologia de contingência. Mas antes tem que fazer o quê? Tabela verdade, para a gente saber se é equivalente a alguma dessas outras aí. Para a gente saber se duas proposições são equivalentes, a gente precisa calcular a tabela verdade de cada uma. Se as tabelas verdades forem equivalentes, as proposições também são. Então vamos aqui calcular primeiramente a tabela verdade da proposição que foi dada. Então aqui, gente, eu coloco todos os pedacinhos aí da proposição. Eu coloco AB, não A, não B, porque eu vou usar ó, não A e não B. Aí coloco A implica B, porque eu vou usar aqui, ó, coloco não B implica não A, e aqui faço A final, que é aquele que é, tá bom? Para começar aqui eu boto V, V, F, F. Na B eu intercalo, fica V, F, V, F. Quando eu vou fazer a negação de A, fica não A. Quem é verdadeiro fica falso e quem é falso fica verdadeiro. Então fica F, F, V, V. Não B é a mesma coisa, inverte o valor lógico. Quem é V fica F e quem é F fica V. Aí vamos lá para condicional. A implica B. Coloca uma coisa na tua cabeça. Isso só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. O que só ocorre aqui neste caso aqui, ó. Então o único que vai ser falso é esse aqui, ó. Então V implica F. Isso aqui é V. V implica F. Isso daqui é falso. F implica V. Isso é V. F implica F. Isso também é V. Tá bom? Agora eu vou fazer de não B para A. Então, F implica F. Verdade. V implica F. É falso. Aí agora, ó, F implica V. É verdade. V implica V. Também é verdade. Aí agora eu vou fazer o resultado da minha tabela verdade. Mas fixa uma coisa na tua cabeça. Na condicional, só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Em todos os outros casos são verdadeiros. Tá bom? Aí agora eu vou fazer quem? Ó? Essa com essa. Que é quem? Essa e essa daqui. V implica V. Verdade. F implica F. Verdade. V implica V. Verdade. V implica V. Verdade. O que é que tivemos aqui? Todos os valores verdade. O que é que significa isso? Que é uma tautologia. Mas aí você precisava saber que tautologia é quando a última coluna da tabela verdade é toda verdadeira. Então, pessoal, marca aí a letra D, gabarito extraoficial, né? Hoje à tarde vai sair o oficial. Mais uma vez, ó, lembra de estudar lógica matemática, tá bom? É um assunto muito importante aí para quem é da área de matemática. Já sabe, né? Deixa aquela curtida no vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? Cheio para todo mundo e até mais. Tchau, tchau, meu povo. Fui!